Fala aí, seus ratos de bolsa, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai falar dos 5 melhores ETFs, na minha opinião, que existem no mercado financeiro. Então fica aí comigo nesse vídeo, que no final dele eu vou mostrar a vocês como que você pode fazer para pesquisar ETFs, onde você consegue informações sobre ETFs na internet, fechou? Muito bem-vindos ao meu canal, obrigado por acompanhar esse vídeo aqui. Meu nome é Jorge Gonzaga, neste canal eu falo majoritariamente sobre economia, finanças e investimentos. Então se você é novo por aqui e não me conhece, já te convido a dar um like nesse vídeo aí, porque ele tem um conteúdo muito valioso. E principalmente a se inscrever no canal, para você poder acompanhar os próximos conteúdos desse canal aqui. Eu sempre estou postando um vídeo por aqui com frequência. Inclusive tem uma frase de Warren Buffett que diz que se você não se inscrever nesse canal, você não vai ficar milionário. Se você não sabe o que são ETFs, vê esse vídeo que está passando aqui no card agora, que eu expliquei o que são ETFs e como funcionam os ETFs. E caso você queira ver como que funciona uma compra de um ETF na prática, eu também fiz outro vídeo que está passando aqui agora também, mostrando na prática como comprar um ETF no site da corretora. Queria dizer que esse vídeo aqui não é uma recomendação. Se por acaso algum desses ETFs fizer sentido para você, fizer sentido na sua carteira, no seu momento de vida, no seu momento como investidor, você vai lá e investe. Mas é o seu dinheiro, é a sua responsabilidade. Eu não estou recomendando nada nesse vídeo. Essa aqui é a minha lista de 5 ETFs, os 5 melhores na minha opinião. Eu vou falar aqui em ordem aleatória. Eu estou falando aqui sem ranquear os ETFs. Apenas o último ETF que eu mencionar nesse vídeo é o que eu acho o melhor de todos, de uma forma mais abrangente, mas na hora que eu mencionar ele eu vou racionalizar por que eu acho isso. Todos os outros 4 você pode colocar em igual patamar de qualidade. Bom, o primeiro ETF da minha lista é o ETF IXJ, disponível na Bolsa Americana. Você pode comprar pela sua corretora americana aí, Avenue, Passfolio, Interactive Brokers, TD Ameritrade ou qualquer outra que você tenha. É um ETF da iShares e ele está exposto a ações globais do mundo inteiro do setor de healthcare. Quando eu falo setor de healthcare, eu estou falando especificamente do setor farmacêutico, de biotecnologia e de serviços e equipamentos médicos em geral. Ou seja, do setor de saúde. Eu acho esse ETF muito bom porque ele é muito diversificado globalmente falando e ele está exposto a um setor muito perene, que é o setor de saúde. Do ponto de vista do consumidor, os gastos com saúde são um dos gastos prioritários na vida de alguém. Tem nesse momento um pouco mais do que 100 empresas, 112 empresas. Dentre as principais posições desse ETF estão empresas muito famosas do mercado como a Johnson & Johnson, a Roche, United Health Group, a Merck. Como eu disse, é um ETF global que está majoritariamente exposto a ações dos Estados Unidos, 67% está lá, mas tem quase 10% na Suíça, 6% no Japão, 4% no Reino Unido, 2% na Dinamarca, 2% na Alemanha, 1,9% na Austrália e por aí vai. O próximo ETF da lista de 5 é o ETF IAU, que pertence também ao mesmo grupo do IXJ, que é o grupo iShares. O IAU é um ETF que investe exclusivamente em ouro, o metal precioso. Por que ouro? Eu expliquei no meu vídeo sobre inflação e sobre Bitcoin também, e mostrei lá que os governos eles sempre vão tender cada vez mais a emitir mais moeda, inflacionar moeda e tirar um pouco de valor do seu patrimônio, já que ele não coloca escassez na moeda. E por que isso? Porque o governo sempre é interessado em gastar mais, gastar mais. No curto prazo, o maior gasto do governo significa uma maior satisfação da sua população. E o preço a ser pago por isso é lá no futuro, com inflação, com dívidas altas em relação ao PIB. Se você quiser entender um pouco mais sobre a teoria do ouro, dá uma olhada no meu vídeo sobre Bitcoin, que a tese é parecida. O porquê do Bitcoin ser forte é a mesma razão do porquê o ouro ser forte, já que o ouro não é empresa. Quando você faz um valuation de ouro, você não tem como fazer um fluxo de caixa descontado, já que o ouro não é a empresa que gera caixa,
que vende algo, é basicamente uma commodity. Só que ela tende a aumentar de preço não porque ela fica mais valiosa, mas porque a moeda perde valor. E como a moeda é a contraparte de qualquer negociação, o valor do ouro perante a moeda que está sendo inflacionada vai ser sempre um pouco maior. Você vai precisar de sempre um pouco mais de moeda, um pouco mais de dinheiro para comprar a mesma quantidade de ouro. Então a tese do investimento no ETF IAU é essa aí. Está disponível também para ser comprado na Bolsa Americana. Tem um outro ETF que também investe ouro, que chama GLD, que é basicamente a mesma coisa, mas pertence a um outro fundo que não é o iShares. Eu invisto no IAU, mas se você investir no GLD, tanto faz. Praticamente vai mudar só uma taxa anual de uma para outra, que vai ser algum 0, alguma coisa por cento. O próximo ETF da minha lista é o ETF que segue o índice SP500. O índice SP500 é o principal índice da Bolsa Americana. Ele mostra as 500 empresas mais relevantes da Bolsa Americana. É o índice do mercado financeiro de renda variável que mais se provou no tempo e ele cresce em média de 8 a 10% ao ano. Se você quiser investir num ETF que acompanha esse índice, existem 3 principais ETFs que são o SPY, o VOO da Vanguard e o IVV da iShares. Esses 3 ETFs são os 3 ETFs mais famosos do mundo, justamente porque eles seguem o principal índice da principal bolsa do mundo, que é a Bolsa Americana, e que tem as principais empresas do mundo. Eu tenho cotas da VOO, que é o ETF que segue o SP500, feito pelo fundo chamado Vanguard, que é uma das principais empresas do mundo nesse ramo de ETFs. Mas se você tiver a SPY ou a IVV, você está bem servido. Todas as 3 são muito boas. O que você vai ter que comparar é taxa de uma para outra. A performance é muito parecida, o que muda é que um tem um pouco mais de taxa, o outro tem um pouco menos de taxa. Então você tem que comparar. No final eu mostro os sites para vocês que vocês conseguem comparar ETF contra ETF e ver qual é a melhor opção para você. Mas o mais importante no ETF é você ver qual índice ele está seguindo, porque os custos do ETF são geralmente muito baixos. Caso você não queira abrir uma conta na corretora americana para ter acesso a esses ETFs, já que eles são disponíveis na Bolsa Americana, você pode investir através da Bolsa Brasileira. Exatamente. A BlackRock, a mesma empresa, o mesmo fundo dona do ETF IVV nos Estados Unidos, lançou o mesmo ETF no Brasil, cujo ticker é IVVB11, e assim como o IVV faz, o IVVB11 está listado na B3, na Bolsa Brasileira, e ao comprar o ETF IVVB11 no Brasil, você vai estar exposto ao índice SP500 da Bolsa Americana. Repare, você compra o ETF em real, você vê o preço em real, mas na verdade ele está exposto ao dólar. Supondo que o ETF continua no mesmo preço de um dia para o outro, mas o dólar subiu, você vai ver o preço do seu ETF em real subir. Não porque o ETF ficou mais caro, mas é porque o dólar ficou mais caro. Já que se trata de empresas americanas listadas na Bolsa Americana, ao colocar o seu dinheiro em real, esse real vai direto para os Estados Unidos, então você está exposto ao dólar, por mais que você veja o preço em real. As principais posições desses ETFs que seguem o índice SP500 são, de fato, as principais empresas dos Estados Unidos. As maiores posições são Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook, Alphabet, que é a empresa do Google, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, Johnson & Johnson e JP Morgan. São essas as principais posições desse fundo. O próximo ETF da minha lista é o NOBL, que eu gosto de chamar de Noble. Também é um ETF americano que está exposto apenas a empresas americanas. E a quais empresas está exposto esse ETF? Como que funciona o critério de escolha para colocar empresas dentro desse ETF? É um critério muito bacana, muito peculiar. Ele vai no índice do SP500, o mesmo índice que é refletido pelos ETFs IVV, VOO e SPY. Ele pega essas 500 empresas, que são as 500 principais empresas dos Estados Unidos, as empresas que pertencem ao índice SP500, e ele olha dessas 500 empresas que são as principais, as top dos Estados Unidos, quais dessas empresas cresceram os seus dividendos durante os últimos 25 anos de forma consecutiva, ou seja, todas as empresas que entrarem nesse critério vão entrar no índice NOBL. O primeiro motivo que eu gosto muito desse ETF é porque normalmente empresas que pagam dividendo com constância e conseguindo aumentar, significa que eles também estão aumentando o seu fluxo de caixa, estão gerando caixa ano após ano, aumentando seus lucros, aumentando suas margens. No curto prazo, a empresa consegue pagar muito dividendo, porque às vezes tem um fato
especial que aconteceu no balanço daquele ano, mas para você fazer isso durante 25 anos, você tem que ser muito consistente na sua geração de caixa, porque os dividendos, no fim das contas, vêm do lucro líquido das empresas, e o lucro líquido é o que está gerando valor para o acionista. E o segundo fator que me faz gostar muito desse ETF em OBL é porque empresas que pagam dividendos têm uma característica muito peculiar, geralmente não são empresas de tecnologia como a Apple, o Facebook. Então, como os outros índices já estão muito expostos a essas empresas disruptivas que normalmente não pagam muitos dividendos, ao selecionar empresas que aumentaram seus dividendos, você já está excluindo essas empresas que são um pouco mais manjadas do seu portfólio. Isso dá uma boa diversificação na sua exposição. O ETF NOBL está exposto a esses setores aqui do meu lado. Então a gente vê que tem uma exposição maior em setores mais clássicos, mais raízes, e uma exposição menor aos setores mais disruptivos, mais inovadores, que pagam poucos dividendos, como o setor de tecnologia, por exemplo. E as principais posições às quais o ETF em OBL está exposto, ou seja, as principais empresas dentro desse fundo, são essas empresas aqui. No total, dentro desse índice, são 66 empresas, mas esse número de empresas varia de ano a ano, porque de ano a ano a quantidade de empresas do SP500 que entra no índice pode ser maior ou menor. E para finalizar a lista, e agora eu vou dar a cereja do bolo, porque eu acho que é a melhor exposição em ETF que você pode ter, que o investidor médio pode ter, na verdade, já que é aquele ETF que você pode comprar, botar a cabeça no travesseiro e esquecer ele completamente, porque é o ETF mais diversificado possível, que é o ETF VT ou o ETF VWCE. Ambos ETFs são da Vanguard, são ETFs globais com mais de 8 mil ativos no seu portfólio. Existem duas pequenas diferenças entre eles. O ETF VT da Vanguard está exposto a empresas large caps, ou seja, grandes empresas, mid caps, empresas médias, e small caps, empresas pequenas. E está listado em dólar na bolsa americana. E o VWCE é um ETF europeu, listado na bolsa europeia ou na bolsa da Alemanha, chamada de VWCE, ou na bolsa inglesa, chamada de VWRA. Ela tem uma exposição um pouquinho menor, como diz lá no fact sheet da Vanguard, está exposta a 90 a 95% de todo o mercado financeiro mundial, porque não entra no índice dela pequenas empresas, ou seja, as small caps, só entram large caps e mid caps. O ETF VT, ele segue o índice FTSE Global All Cap Index e as suas maiores posições são essas daqui. Ele está exposto a empresas listadas em bolsas de todos esses países aqui. Até o Brasil aparece nessa lista aí. E o ETF VWCE, ele segue o índice FTSE All World Index, que é um índice muito parecido com o da VT, só exclui basicamente as small caps. E você vai ver aqui que as empresas, as maiores posições dele, são esses ativos daqui. Você pode comparar com o da VT, é muito parecido. Você vai ver que também os países, percentualmente falando, são muito parecidos com o da VT, muda muito pouco um do outro. Pode ser que você encontre por aí, ao pesquisar esse ETF VWCE, como VWRA, é o mesmo ETF. A diferença é que o VWCE ele é listado na bolsa alemã e na bolsa italiana com esse nome, e na bolsa inglesa ele é listado com o nome de VWRA, mas segue exatamente o mesmo índice e pertence exatamente à mesma gestora, que é a Vanguard. Uma outra diferença é que com o nome de VWCE, você vai ver a cotação dela em euro, mas ela está exposta a moedas do mundo inteiro, já que ela está comprando ativos do mundo inteiro. E quando você vê ela com o nome VWRA, você está vendo o preço dela ou em libra inglesa, em pounds, ou em dólar americano. Mas não se preocupe, o preço é o mesmo se você for converter a moeda. Eu não acho que seja completamente sem sentido você ter as duas VT e VWCE na sua carteira, mas eu acho que faz um pouco mais de sentido você ter uma só. E eu tendo a preferir a VWCE por alguns motivos. O primeiro motivo é que é um ETF europeu. Mas por que ser um ETF europeu nesse caso é uma vantagem? É um ETF europeu situado na Irlanda. E existe um incentivo no mercado irlandês que os dividendos eles são taxados em 15%. Já na bolsa americana, eles serão taxados em 30%. Então tem essa vantagem. Os dividendos que são pagos são taxados numa alíquota menor.
Uma outra vantagem que eu vejo é que, uma vez que você já tem muitos ETFs e muitos ativos em bolsa brasileira e bolsa americana, talvez ter um pouco do seu patrimônio alocado na Europa, você está diversificando de forma sistemática com relação às leis do país, porque o governo americano sancionar alguma lei com relação a ganho de capital ou investimentos, isso afeta todos os ETFs, então inclusive o VT, caso você tenha o VT, mas não afetaria o VWCE caso você tenha uma parte do seu patrimônio na Europa. Então é uma forma de diversificar também do ponto de vista da tributação ou da legislação com relação a investimentos e ganho de capital. E um terceiro motivo que eu acho muito bacana os ETFs europeus na Irlanda é que eles têm a opção de ser ETFs acumuladores. O que é isso? As empresas que fazem parte da carteira daquele ETF pagam dividendos para a gestora, e a gestora ela tem a opção de redistribuir esses dividendos para os cotistas, no caso você que tem aquele ETF, ou ela tem a opção de pegar aquele dinheiro e reinvestir, comprar mais ações e aumentar o tamanho do patrimônio dela. O dinheiro que você receberia na sua conta é o mesmo dinheiro que ele vai reinvestir no fundo. Qual é a diferença? Quando a gestora te paga o dividendo, vai ter uma taxação em cima dessa distribuição de dividendo, mas se ela pegar esse dinheiro e reinvestir nela mesma, não tem essa taxação. E como você é cotista daquele fundo, aquele dinheiro é seu, então você vai receber 100% em forma de patrimônio total. Isso no longo prazo, esse patrimônio seu que não é corroído pela tributação, vai se acumular e vai formar uma bola de neve ainda maior. Então, galera, seus ratos de bolsa, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha lista com os 5 melhores ETFs, na minha opinião. Isso não é uma recomendação. Muito obrigado se você ficou para ver esse vídeo. Se você não gostou desse vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com sua crítica@gmail.com. Mas se você gostou, já agradeço. Dá moral, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. É o pagamento que eu peço a vocês por dar esse tipo de conteúdo brabíssimo e gratuito para vocês. E conforme prometido, eu vou deixar aqui no link na descrição os 2 sites que eu uso para analisar e pesquisar ETFs e comparar ETFs entre si. Tem o ETFDB de ETF Database, que você consegue olhar ETFs americanos lá, e tem o Just ETFs, que você consegue olhar ETFs europeus. E além desses 2 sites, você consegue saber sobre os ETFs no próprio site das gestoras. Então, se você for no site da Vanguard, no site da BlackRock, você vai conseguir ver lá os dados e as informações importantes sobre o ETF que você está interessado. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar este vídeo e este canal. Espalhe a palavra, um abraço e tchau!